Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto relacionado à tecnologia e processo produtivo. Conforme nós combinamos em outros vídeos, nós iríamos trazer pessoas especialistas para falar sobre algum assunto específico. E hoje nós estamos aqui com a Márcia Barreiro. Ela é proprietária da empresa Outcome, que trabalha principalmente com melhoria de processo e Lean. A Márcia é formada na Unital, Engenharia Civil pela Unital, é especializada em cálculo estrutural pelo ITA, fez matemática no Colégio Claretiano, é psicopedagoga pela Faculdade Metropolitana, tem curso de Lean, Six Sigmas, Finanças, entre outros, pela Embraer, V8 e Univesp. Está concluindo o MBA em Gestão de Negócios pela USP-ESALC. Então, pessoal, como nós podemos ver, a Márcia tem bastante experiência. Nós vamos deixar aqui o link do canal dela. No canal dela é muito interessante a respeito de melhoria de processo. Tem muitas pessoas que dão os depoimentos em relação aos trabalhos que ela tem feito. Muito interessante. E é isso aí, pessoal. Leandro, fala um pouco aí para nós. Bom, olá pessoal. Cumprindo o nosso combinado, aqui nós estamos com a Márcia e com essa experiência toda desse assunto que nós vamos tratar hoje sobre desperdício. Eu gostaria de saber da Márcia sobre os 7 desperdícios do Lean. Olá, Márcia. Olá. Quando a gente fala de desperdício, todo mundo acha que conhece o que é desperdício, né? Mas quando a gente, no dia a dia, fala para alguém assim, me aponte um desperdício que você faz no dia a dia, as pessoas às vezes não sabem enumerar esses desperdíços, não ficam perdidas, né? E o desperdício, ele é o cerne do Lean. Ele é a redução dele, faz com que você tenha um ganho expressivo. Então, hoje eu vou tentar passar e a gente vai tentando dar aqui bem bolado umas informações para a pessoa perceber esses desperdícios, né? Então, eu vou falar o desperdício qual é e a gente vai tentar olhar e lembrar de desperdícios que a gente já viu no nosso dia a dia, né? Então, para começar, o que é desperdício como definição? Como definição no Lean, desperdício é qualquer atividade que consuma recurso, mas não cria valor para o cliente. Então, com essa definição, você já vê que muita coisa você poderia classificar como desperdício, né? Mas a pergunta que fica não cria valor para o cliente, mas você precisa fazer, porque às vezes tem coisa que a gente tem que fazer, por exemplo, emitir uma nota fiscal. A gente não tem, isso não vai gerar um valor para o cliente, mas se a gente não fizer, a gente está infringindo a lei. Então, você é obrigado a fazer. Então, isso não é desperdício. Então, assim, agora, o formato como você faz, aí pode ter um desperdício. Entendi. Então, é muito sutil para ver no dia a dia, sabe? No teclado, você teclar 5 vezes em vez de 4. É um desperdício, você teclou uma vez a mais, né? Então, desperdício fica assim, bem genérico. E aí você tem que pontuar no que você faz o que é desperdício. Então, na indústria, geralmente, defeito é o primeiro desperdício. Então, saiu um produto não conforme uma peça errada, todo mundo já fica sabendo. É desperdício. Então, é mais evidente. Tá na cara, né? Excesso de produção. A menos que seja algo que está incomodando, sabe? Que você não está tropeçando em peça,
dificilmente as pessoas veem excesso de produção, porque fica no estoque, porque, né? Mas excesso de produção é um dos 7 desperdícios. E aí, quando você tem excesso de produção, você tem que ter estoque. Então, os estoques, mesmo os estoques intermediários, aqueles estoques de matéria-prima, são desperdícios. Claro que você tem que ter o mínimo para fabricação, e para isso tem que ter um estudo. Você não pode simplesmente estocar por estocar, né? Processamento. Processamento tem uma história boa, né, Américo? Não tem da pessoa processando peças sem necessidade, ou com tempo a mais, ou com passagens a mais, né? Se você precisa fazer uma peça que precisa de 5 estágios e começa a observar que em 4 você faria, você está com processamento a mais. Sim. Sim, isso é muito comum, principalmente em tecnologia CNC. Isso. Então, o processamento é algo que a gente pode observar. E movimentação. Movimentação são pessoas andando. Então, quando a pessoa tem que sair de uma máquina e ir para outra, ou vai buscar peça no estoque, ou tem que pegar um documento para gerar um programa. Então, essa movimentação tem que ser observada para ver se não é um desperdício. Porque poderia, por exemplo, a pessoa, em vez de ir lá buscar a documentação já está perto dela. Tem um jeito dela estar perto, né? Já transporte é um dos outros 7 desperdícios, aí é transporte de mercadoria em excesso. Então, pega uma peça daqui, leva para lá, dali para lá, daqui para lá. Precisa desse transporte, né? A gente tem que andar com a peça tudo isso? Tem como rearrumar a fábrica para que as peças andem em uma sequência que ela caminhe menos, né? Então, sim, isso é um de desperdícios. E a espera. Então, aquele funcionário que põe a peça na máquina e fica parado, esperando a peça, é um desperdício. Quando você precisa esperar que um outro processo fique pronto para você começar o seu, é um desperdício. Sim. Que eu consegui enumerar os 7 desperdícios em indústria, né? E eu sei que vocês têm muita experiência e viram muita coisa nisso, né? Acho que eu dei só uma visão geral, né? Então, eu acho assim, né? Você falou dos desperdícios e assim, é lógico que o assunto já está focando mais nos desperdícios, mas, por exemplo, assim, quando se conhece esses desperdícios, quais são as ferramentas mais usuais assim para correção desses desperdícios? Então, a primeira coisa é identificar. Então, você tem que identificar ele, porque aí você vai estudar para saber se é um desperdício. Porque às vezes aparenta então, é um estudo do processo, sim. Do processo em si, do processo, né? O que a gente antes fazia era anotar os possíveis desperdícios, aí via, tudo depende, né? Depende do tipo de desperdício que a gente está falando. Vamos dizer que a gente chegue à conclusão que a pessoa está andando muito. Aí tem aquele método que a gente passa a linha por todo o processo que a pessoa anda, quanto que ela anda por dia. Então, assim, no Lean, no Six Sigma, é muito importante medida, né? Não adianta falar, eu acho que. O eu acho que tem que se transformar em número. Então, se a pessoa está andando muito, a gente vai lá, faz esse gráfico de linha para onde ela está andando. Vai olhar, vai ter um monte de linha lá. Fala, nossa, está realmente andando bastante. Teria como mudar? Tem. A gente pode pegar essa máquina por aqui, a gente pode pegar esse documento que sai aqui por aqui, a gente pode pegar o carrinho de peça que ela precisa e pôr perto. E se fizer isso, dá para fazer isso tudo no papel. Vamos fazer de novo quanto que ele andaria por dia. E mede. Ele andava 3 quilômetros, passou a andar 1 quilômetro. Teve ganho. Era desperdício? Era. Entendi. Sim. Então, depende do desperdício, tem um tipo de estudo que você pode fazer para resolver.
Esses 7 itens que você mencionou, Márcia, é uma coisa corriqueira, que a gente percebe isso em qualquer tipo de empresa que a gente visita. Metalúrgica ou não, confecção, até uma doceria. Pode ir lá medir que com certeza vamos achar algum desses itens acontecendo. Existe em qualquer empresa. Por isso que a gente fala que o processo ele pode ser aplicado a qualquer empresa de qualquer tamanho. Onde existe uma empresa, existe um processo, né? Pelo menos um processo, né? São vários processos que qualquer empresa tem. Todas as empresas têm benefícios se usar as ferramentas do Lean, né? E quando você fala em Lean, essas ferramentas aí do Lean, elas são comuns nas grandes empresas, mas eu percebo que as pequenas empresas também agora estão começando a usar isso aí, né? Então, porque eles perceberam o quanto é importante nas grandes empresas e também, vamos dizer, o fato deles serem pequenos, eles também têm desperdício. E às vezes o desperdício deles proporcionalmente são maiores do que as empresas grandes. Sem dúvida, sem dúvida. Porque o ganho, qualquer ganho mínimo se torna muito quando você tem pouco, né? Quando seu faturamento é pequeno, qualquer desperdício mínimo que você tire, né? Eu vi uma vez uma pizzaria e dele trocar, como eles não tinham um padrão de pôr mussarela na pizza, o cara falava, olha, é uma mão de mussarela. Ele trocou o pizzaiolo tinha uma mão enorme, ele começou a gastar muito de mussarela, porque a mão do cara de mussarela era enorme, entendeu? Então, por não ter uma medida padrão, por ser a mão do padeiro, da pessoa que estava fazendo a pizza, do pizzaiolo, a quantidade de mussarela... E ele não sabia por que estava com tanto mussarela a mais, sendo que ele não mudou nada, entendeu? Então, assim, às vezes não é uma mudança no processo, o processo dele estava certo, era uma mão de mussarela. A medida estava errada. Uma balança resolveria o caso. Grandes pizzarias, às vezes, já deixam até em saquinhos alguns itens. Que aí você abre o saquinho, joga dentro, aquela é a medida. É a dose. Sim. De macarrão também acontece isso. A gente já vai naqueles que eles fazem na hora, na frigideira, você vê que eles abrem um saquinho e jogam na água, né? Sim. Ali é o tamanho deles, aqui eles sempre têm o mesmo tamanho. Sim. Então, o primeiro passo, então, seria o mapeamento do processo, né? Saber qual que é o processo. Ver todos os passos do processo, aí estudar cada passo dele e procurar os desperdícios em cada passo, né? Exatamente. E tem desperdício que não é num passo só, é no processo todo, né? Então, é essa percepção que tem que ter, mas tem que ter essa questão de conhecer o processo, saber exatamente os passos do processo, né? Essa é uma coisa importante também. Márcia, você tem algum exemplo para nos falar sobre os desperdícios no Office? Então, quando a gente fala em desperdício, as pessoas pensam só na indústria, né? Lá fabrica, lá dá problema, lá, né? Mas eu atendo muito empresa que não são de indústria, né? Eu atendo imobiliária, clínica, deixa eu ver, transportadora, médico, advogado. E aí, quando você olha, eles têm em comum os processos. Não interessa o que ele faz, mas os processos deles são básicos, alguns são básicos. Quando você pega o processo financeiro, os básicos. Quando você pega o processo... Então, assim, muita coisa é parecida. A gente tem as diferenças, que cada empresa é uma empresa, mas eles têm os processos. E aí, quando você começa a observar os processos, começa a ver como as pessoas fazem as coisas, você começa a achar os desperdícios. E aí, a visão para escritório, que aí é o Office, ele é um pouquinho diferente da visão da indústria. E ele é mais difícil de achar até do que na indústria, às vezes, porque está dentro do computador. Entendeu? E quais são esses? Então, por exemplo, primeiro, pode ser processo manual.
né? Aquilo que eu falei de digitação, você está digitando. Se o seu processo tem uma quantidade de digitação e você consegue diminuir aquilo, por exemplo, você tem que fazer um processo lá de, sei lá, nota fiscal, que leva 5 cliques. Só que você faz 1000 notas fiscais. Se você diminui um clique, você diminuiu 1000 cliques. Com certeza. E parece bobeira, né? Agora, quem olha isso? Né? Eu uso um programa para marketing, o cara aumentou o número de pop-up. Eu reclamei, eu tenho que dar 5 cliques a mais por causa dos pop-up. E esse clique a mais em mil notas fiscais, por exemplo, né, já faz com que sobre um tempo para essa pessoa fazer outra coisa, né? Sim, todo desperdício vai gerar um ganho em alguma coisa. Nem sempre é dinheiro, nem sempre é visível. E pode ser em tempo, pode ser em qualidade, porque às vezes você tirando um desperdício, você melhora a qualidade para o seu cliente. Então, qualidade de vida, né? Se o cara faz alguma coisa muito repetitiva e você consegue tirar aquilo, você está melhorando a qualidade de vida de quem está trabalhando ali. Então, são os ganhos. E vai dar menos desperdício, porque essa pessoa vai ficar mais tempo trabalhando, né? Ela não. Sim. As pessoas podem ficar doentes porque está trabalhando demais. E aí não vai evitar da pessoa faltar trabalho. Outro desperdício é o alinhamento de atividades, né? Então, quem já trabalhou no escritório, numa engenharia, alguma coisa assim, você sabe que nem sempre o seu time está batendo com o time da próxima pessoa. Então, é aquele cara que passa errado, assim, no tempo. Ou um está esperando, ou o outro está indo, passando antes da época, e o outro ainda não era para... Então, alinhando as atividades, você tem uma produtividade melhor entre todos que estão trabalhando nessa linha. Vamos lá, espera. Bom, temos espera. Espera é aquilo que, eu preciso da informação do financeiro, se eu posso gastar para fazer marketing. Essa espera, você não vê. Ela vem, às vezes, em documento, ela vem em e-mail, ela vem e não chega. Sim. Quantas pessoas levantam a bandeirinha e falam, tô aqui esperando, vai demorar, entendeu? Às vezes não falam. E aí, esse tempo de espera fica implícito, está ali dentro, ninguém está vendo. Então, por isso que você falou, né, que é mais difícil de perceber no escritório do que na própria empresa, né? Porque tem essas situações que ninguém está contabilizando, vamos dizer assim. Quando nós treinamos lá com os japoneses que vieram lá da Toyota, né, eles faziam a gente anotar um desperdício por dia. Todo dia você tinha que sentar e anotar um desperdício que você tinha anotado. No início eu falava, é impossível isso. Que absurdo, não dá para achar um desperdício por dia, é muita coisa. Depois que você... porque linha é uma filosofia. Depois que você incorpora a filosofia, eu começo a ver desperdício até quando eu vou no restaurante, entendeu? Quando eu vou comer, até quando... Então, eu consigo enxergar desperdício em qualquer lugar. Eu vá em qualquer área. Mas porque aquilo entrou, entendeu? Você tá com aquilo no sangue. Fica mais crítico, né? Fica. Bem mais chato. Eu acho que nós que trabalhamos assim, com o processo, né? Nós que trabalhamos com processos, assim, que nós já fizemos Kaizen, fizemos alguns treinamentos, não talvez tantos treinamentos como você, a gente tem essa percepção de desperdício não tão apurado quanto você, porque você já participou de muito Kaizen, de muito... Você trabalhou como AMC, né? AMC. Uhum. O que significa AMC? Agente de melhoria contínua. Aprendi agora. Então, as más línguas falavam que era a Márcia chata.
As más línguas mesmo, porque são pessoas linguarudas, né? Mas nossa, o pouco que você falou, e eu que, vamos dizer assim, tenho bastante experiência, eu percebi, eu aprendi bastante coisa. E pena que nós temos pouco tempo, né? Mas eu acho assim, está sendo muito valioso esse tempo. E outra coisa, Márcia, uma coisa que eu fazia muito assim, o meu trabalho, eu fazia um trabalho aí, eu desenvolvia sistemas de pós-processadores. E assim, os softwares também, eles podem ser desenvolvidos já preocupado nessas questões do desperdício, né? Porque eu percebia muito esses detalhes assim, e fazia o possível para não gerar desperdício. E depois, com o tempo, aí eu percebi que as pessoas gostaram de algumas coisas que eu fazia. Então, essas padronizações assim sistêmica, né, que a gente faz em softwares, também é uma maneira de se evitar desperdício, certo? Sim. Quando você. Vou voltar no Office, tá? Depois eu falo da indústria, mas, por exemplo, no Office, se você faz alguma coisa numa planilha, mas existe um programa que faz isso automaticamente, quer ver? Ó, uma automatização bem boba. Eu participei da implantação de um programa em uma clínica, então eles faziam toda a contabilidade certinha, perfeita, no papel, no caderno, anotando. Eu entrei com uma primeira automatização, que foi uma planilha de fluxo de caixa, uma planilha de DRE, e aí automatizou um pouquinho. Depois entrou um programa de agendamento que entrava o financeiro dentro desse agendamento. Então, os relatórios passaram a sair automaticamente. Então, só precisava fazer a contabilidade do que você tinha recebido efetivamente do banco e o que tinha soltado pelo software, entendeu? Então, assim, era só um cruzamento, era só checar as informações. E esses trabalhos, você solicitou ao pessoal de TI ou alguém que estava desenvolvendo os trabalhos ali? Ou Na você verdade, mesmo? eu fui contratada. Então, para isso. Então, a primeira coisa era melhorar essa parte de contabilidade, de fluxo de caixa. E aí eu tenho já da empresa, então todos os meus mentorados recebem planilha de fluxo de caixa, porque eu acho importante a pessoa entender o que está acontecendo, entender fazer. Principalmente para o pequeno, pequeníssimo, entendeu? Ele tem que entender o fluxo de caixa, ele tem que entender conciliação bancária, ele tem que saber fazer o DRE, porque não adianta automatizar se ele não tiver isso em mãos, porque automatiza e ele perde o controle, ele não sabe o que ele está fazendo. Então, eu sou super a favor de automatizar, minha casa é inteira automatizada, eu adoro automatização, mas não dá para automatizar sem saber o que está fazendo. Você tem que automatizar consciente, sabendo o que está fazendo. Sim. Entendeu? Então, eu passei passo a passo, que eu saí do caderninho para uma planilha. Quando a pessoa já estava boa na planilha, a gente automatizou para o programa que fazia as coisas automáticas. Porque se vem erro, você identifica. E isso em máquina CN acontece sempre. Porque não adianta ir lá e programar a máquina, né? Deixar tudo rodando, mas você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se está certo, você não sabe se vai rodar direito. Tem um jeito de fazer melhor, mais rápido. Sim. Estou errada? Especialista em ser. O programa de comando numérico, vamos dizer assim, ele fica meio a caráter do programador, mas pode-se desenvolver uma sequência para cada tipo de peça, uma sequência de rotinas, a gente chama rotinas, de rotinas que ele usa ali e com alguns detalhes padronizados, né? Aí fica, vamos dizer assim, que os programas começam a ficar mais padronizados
e fica mais fácil de evoluir também, né, quando está padronizado. E isso reduz, às vezes, tempo também, né? Da máquina funcionando. Sim. Então, é tudo isso que tem que ser levado em consideração. Porque quando você trabalha que alguma coisa é feita, você nunca faz né? Tirando a indústria aeronáutica, que às vezes faz uma peça por mês, 2 por mês, todo o restante faz mais. E não importa o que você faça, né? Nessa clínica. Poxa, passa 40 pessoas por dia, 50 pessoas por dia. São 50 pagamentos, entendeu? Marcação de consulta. Então, é um número expressivo que dá para você fazer controle, que aí dá para você medir e ver se tem melhoria ou não. E aí automatizar, entendeu? Em Office tem movimentação também, desnecessária. Então, tô vendo a impressora ali do Américo, né? Se o Américo só vira, pega o papel e volta, ele não teve movimentação. Agora, num escritório que você tem 5, 6 pessoas que usam e a impressora ficar longe de todos vão se movimentar para buscar o papel. Aí você fala, mas é bobeira. Não é bobeira. Faz isso várias vezes por dia. Várias pessoas. Sim. Nisso, e aí entra aquela pergunta do Américo, mas como você pode ver isso? A partir da identificação desse desperdício, você pode mudar o layout do escritório para que fique mais perto de todo mundo. Então, aí, você usaria a ferramenta de layout. Sim. Dependendo do desperdício, dependendo da ferramenta. Ferramenta, assim, Lean, Six Sigma, eu brinco que é uma caixa de ferramenta exatamente como entendeu? Então, você não vai pregar um parafuso com um martelo. Você vai pegar a chave de fenda para ir lá apertar. Então, você tem várias ferramentas o que você tem que saber fazer é qual ferramenta usar em qual momento. E adequando, né? Porque para o pequeno, por exemplo, pequena empresa, ele às vezes tem 1 funcionário, 2 funcionários, 3. Se você der uma ferramenta muito difícil, que demande muito tempo para a pessoa fazer, ela não vai fazer. E aí continuou na mesma, porque não adianta não fazer. É melhor fazer menos do que não fazer nada, né? Claro. Né? A outra é retrabalho. E retrabalho aí, por exemplo, você imagina num escritório, você faz um contrato. Se você não tem um padrão de contrato, cada vez que você fizer o contrato e achar um erro, é um retrabalho. Principalmente se esse erro é pego na frente, com a próxima pessoa que vai preencher, assinar ou qualquer coisa do tipo. Então, aí você conta um retrabalho. Então, qual que é a melhor ferramenta aí, né? Ter padrão. O trabalho padrão. A gente ter contratos padrões, com tudo padronizado, entendeu? Ter uma forma de conferir. Então, assim, trabalho padrão dá esse tipo de ferramenta. Porque só vai fugir desses padrões algumas exceções, né? Mas aí fica fácil até de identificar, né? E aí é o próximo até, porque o próximo são procedimentos informais. Procedimento informal é aquilo que você tem que fazer, mas aí você vai lá no cara, por exemplo, dá um jeitinho aí, faz tal coisa aí, e vai e vem, e vai e volta, e não está seguindo o processo. Então, de certa forma, você está se enganando, porque você está enganando o processo está sendo medido errado, está sendo feito errado e não está conforme. Então, aquele processo de vai e vem de coisas é esse tipo de procedimento informal. Você falou bem, gostei do que você usou, o jeitinho geralmente é informal, né? E assim, o jeitinho brasileiro as pessoas não param para pensar, mas é um dos maiores desperdícios que a gente tem. Desperdício de dinheiro, de tempo, de poder achar a forma certa de fazer, né? Então, assim, o jeitinho brasileiro é muito desperdício. Né? Outra é revisão de atividade. Então, quando você tem muitas verificações, aprovações,
sabe, que passa, por exemplo, um relatório para várias pessoas assinarem, e tem todo o processo de levar, e aí você gera vários desperdícios, que você, às vezes, se for documental, você tem que pegar o papel, levar para a pessoa, na mesa da pessoa, de lá vai para outra pessoa, né? Então, essas verificações, essas revisões também são desperdícios. E estoque. Agora, o estoque que é interessante, né? Tem algumas coisas que eu vi, você está falando, que repete, né? Tanto no Office como lá no... Só orientações para visão. Ah, entendi. Então, por exemplo, o estoque é quando você tem um relatório para fazer e não está fazendo. Você está fazendo outro. Aquele relatório está em estoque. Sim. Você fez todo um relatório e seu chefe não assinou, está lá parado na mesa dele. É estoque. Entendi. Então, assim, os desperdícios são os mesmos. A visão é que tem que ser diferente. Porque dentro do computador você não enxerga seu estoque. Entendi. Antigamente, você via aquelas pilhas de papel para assinar, né? Hoje em dia não tem. Você dá um clique e o relatório foi. Entendi. Eu realmente eu ouvia falar muito em Kaizen Office, né? Em fazer o Lean no Office. Mas agora, só com esse pouco que você falou, nossa, mas clareou muito o que eu pensava disso aí. Eu achava uma coisa assim, eu não sabia que tinha essas diferenças. Na verdade, os desperdícios são os mesmos, mas a maneira de interpretar, a maneira de localizar, a maneira de perceber é diferente, né? Isso. E você, para perceber, você vê, é muito mais difícil. Porque às vezes tem dentro do computador, não é uma peça aparente do produto feito, entendeu? É comportamental, né? É comportamental. E mudar comportamento, todos nós sabemos que é muito mais difícil do que mudar uma coisa aparente. Sim. Então, os desperdícios existem, eles existem aos montes. Tem pilhas e pilhas de desperdício, só que são pilhas e pilhas que ninguém vê. Deixar como tá para ver como é que fica é a pior opção, né? Isso e o jeitinho brasileiro, são os dois desperdícios assim péssimos, tá? Bom, Márcia, eu quero agradecer a sua explanação sobre esses assuntos de desperdício, que, olha, o leque se abriu demais, foi muito interessante. E dentro desse universo de desperdício, você tem alguma coisa para mencionar que seja tão interessante quanto tudo isso que você nos disse? Desperdício é uma visão do dia a dia. É realmente, sabe, incorporar isso e pensar que tem desperdício em todo lugar. Todo lugar. Desde dentro da sua casa, né? Você pode ter desperdício de movimentação, você pode ter desperdício de transporte, você pode, né? Então, tentar ter esse olhar de desperdício que é a parte difícil. Então, treinar, treino, sabe? Treinar, achar desperdícios. E se precisar, estou aqui quando vocês precisarem conversar também, pode entrar em contato com a gente, e eu tenho o maior prazer eu sou professora, né, então tenho o maior prazer em ensinar, em tentar passar a informação. Obrigado, Márcia. Américo, você? Márcia, em primeiro lugar, agradecer você, né, e falar para o pessoal aí que a maneira com que a gente tratou esse assunto aqui, dessa maneira informal, foi acordado com a Márcia, né? Essa informalidade nesse bate-papo aqui fazia parte do modo como a gente tratou o assunto, né? Como tratou, e foi muito legal que eu que achei que já sabia bastante, eu percebi que eu não sabia nada. Então, eu gostei muito disso, aprendi muito aqui hoje,
né? Espero que todo mundo que está assistindo esse vídeo também aprenda, né? A Márcia, ela tem um canal também, vai estar na descrição desse vídeo aqui, vai estar o canal da Márcia. Ela vai lançar também o vídeo, esse mesmo vídeo lá no canal dela. Depois nós vamos colocar na descrição o canal da Márcia, né? E é isso aí, pessoal. Acho que o bate-papo aí foi legal. E vamos ver se tem mais algum assunto que a Márcia aí, depois a gente vai conversar com a Márcia se dispõe a conversar conosco aqui. Obrigada, pessoal, pelo convite. Nossa, foi super gratificante. Vocês que são de indústria, com tanta experiência, né, me chamando, eu fiquei muito honrada. Muito obrigada. Espero ter contribuído, né? Eu gosto de fazer assim, informal, para realmente entenderem, né, e tentar tirar proveito o máximo que der. Eu acho que contribuiu, vamos dizer assim, eu pensei que você ia falar, eu ia ter um certo domínio, mas realmente eu aprendi muito com o que você falou hoje. Pessoal, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí, né? E siga o canal. Os assuntos vão ser sempre assuntos desse tipo, sempre relacionando tecnologia e processo produtivo. E vamos ver também se nós vamos trazer mais pessoas como a Márcia. E é isso aí, pessoal. Obrigado aí. Tchau para vocês. Até breve.